Vamos ler. Diz assim, palavra de Deus, Marcos 8, verso 35. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vou ler de novo, só substituindo dois verbos, olhando para as línguas originais que foram escritos no Novo Testamento. Diz assim: pois quem quiser preservar a sua vida, a perderá. Mas quem gastar a sua vida por minha causa, o reino de Deus, e pela minha mensagem, o Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar dinheiro, conhecimento, fama, sucesso, o mundo inteiro, mas perder a sua alma, a compaixão, a capacidade de sentir empatia, a capacidade de sentir pecador? De que adianta palavras de Jesus de Nazaré? Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus, nosso Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo teu Espírito que nos leva a toda a verdade. E nós pedimos, anelamos, que esse Espírito da verdade, que nos coloca no caminho que é Jesus Cristo, também nos ensine sobre o que é a vida que Jesus Cristo veio trazer e que Ele disse que Ele mesmo era essa vida. Pai, há um monte de modos de se viver a vida, que a Bíblia não vai chamar de viver a vida, mas de perder a vida. E nós queremos ganhá-la. Nós queremos fazê-la valer a pena. Nós queremos entender e viver o que o Senhor chamou de vida abundante. Revela-nos nessa noite, para que a gente não perca o nosso tempo, para que a gente não perca o melhor da nossa vida e o nosso propósito de vida, com coisas que não têm a ver com a tua vontade e nem com o teu plano para a nossa vida e para o mundo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso ganhar a vida. Já ouviu essa expressão? Estou correndo atrás das coisas. A vida é curta. Essas expressões, elas povoam o ideário popular nosso. Alguém chega para você e diz assim: você está com a vida ganha? E você pensa algumas coisas para responder. Ganhar a vida, perder a vida, gastar a vida, dar sentido à vida. Essa sempre foi uma preocupação dos seres humanos. Desde os tempos mais antigos, o mundo discute isso. Os pensadores discutem isso, os artistas discutem isso, os poetas discutem isso, os profetas discutem isso. Seres humanos discutem isso. O que é a vida e o que dá sentido à vida. O que é ganhar a vida e o que é perder a vida. Na verdade, a gente está discutindo o que a gente faz com a nossa vida. E Marcos, o evangelista, ele vai nos apresentar Jesus Cristo de uma forma muito singular em relação a essa discussão. Ao invés de ficar falando sobre Jesus, Marcos vai mostrar, demonstrar
o que Jesus está fazendo com a sua vida. Então é como se ele dissesse para a gente assim: vocês querem conhecer Jesus? O Mateus, ele ensinou vocês quais são os ensinos de Jesus. Vocês já devem saber. Mas agora eu, Marcos, eu quero apresentar para vocês como foi a vida de Jesus. Como ele gastou a sua vida. Como ele deu direção à sua vida. Como ele curou pessoas. Como ele libertou pessoas oprimidas. Como ele levantou pessoas paralíticas. Como ele deu vista aos cegos. Ou seja, como ele usou a sua vida e o agir da sua vida revelava o que era a sua mensagem e o que dava sentido à sua existência. Quem é Jesus? Marcos vai dizer assim: Jesus é o rei, é o novo rei, que veio para se estabelecer sobre tudo e todas as coisas. Aí a gente perguntaria: o que ele veio fazer? Aí Marcos diria assim: a missão dele é a mesma missão do pai dele, o Deus Todo-Poderoso. Ele veio salvar, ele veio curar, ele veio libertar, mas ele veio também dar a sua vida por toda essa gente que está separada de Deus. Então, a missão dele é fazer um monte de coisas, mas sobretudo, ele vai à cruz. Ele vai dar a sua vida. Ele está preparado para isso. Aliás, ele já disse que é para isso que ele veio. E o que implica seguir esse Jesus? Tem uma série de implicações, que é o que Marcos vai nos ajudar a entender. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão nos apresentar várias definições como as pessoas enxergavam Jesus. Por exemplo, algumas pessoas que eram curadas por Jesus, eles diziam assim: você é um Messias, porque só o Messias poderia me curar desse jeito. Outros olhavam para Jesus e falavam: você é um mestre, você não ensina como os outros. As suas palavras, elas entram para dentro da gente, elas mexem com a gente, você é um mestre. Outros olhavam para Jesus e falavam assim: não, você deve ser um grande guru, eu vou ficar perto de você, eu quero andar com você, porque você sabe o que fazer com a vida. Mas Marcos, ele tem uma preocupação em que mostrar que Jesus é tudo isso, mas é mais do que isso. Jesus é Deus que veio viver entre nós. Ele é um rei em cuja vida a vontade de Deus se expressa. Ele é o ser humano, que é ao mesmo tempo ser humano e Deus. E é por isso que esse Jesus, ele não deixou que a gente ficasse enganado a respeito de quem ele era. E no Evangelho de João, o próprio Jesus vai dizer quem ele é. E ele diz assim, sem nenhum medo de parecer arrogante. Ele diz assim: eu sou o caminho. Mas eu não sou apenas o caminho, eu também sou a verdade que conduz vocês por esse caminho. Mas eu apenas não sou a verdade e o caminho, eu sou a própria vida. Eu dou sentido à existência. A minha mensagem é a mensagem que traz vida e sustenta a vida dos seres humanos. A gente pregou aqui nos últimos domingos o que significa Jesus ser o caminho. E a gente chegou à conclusão que é falsa afirmação que todos os caminhos levam a Deus, que todos os caminhos levam ao cume da montanha. Não. Se você crê em Jesus de Nazaré como Senhor e Salvador, então necessariamente você crê que Ele é Deus. E se Ele é Deus, Ele é dono da vida. E se Ele é dono da vida, Ele ressuscitou entre os mortos. E se Ele ressuscitou entre os mortos, Ele pode garantir que acontecerá isso com você. E você já está na vida eterna. Amém, gente? Mas pastor, e o que os espíritas ensinam o evangelho segundo os espíritas? Em que a gente vem para esse mundo, a gente tem que fazer algumas boas obras, em a gente fazendo as boas obras, a gente pode chegar no lugar de excelência, ser salvo. Se a gente não fizer muitas boas obras, a gente morre e encarna em outro corpo ou em outro animal, e a gente vai fazer isso várias vezes até o nosso espírito ser iluminado. Bem, eu tenho que dizer para você, você tem que decidir.
Jesus disse que Ele é o caminho e que só tem um caminho para Deus. E Ele diz que o caminho para Deus é a ressurreição, não é a reencarnação. Ou você acredita no Jesus, que diz que o caminho para Deus é a ressurreição, ou você está caminhando por outro caminho. E conforme a Bíblia Sagrada, é um beco sem saída. Nós também ensinamos aqui que Jesus Cristo disse ser a verdade. Para a Bíblia Sagrada e para o cristão não existe várias verdades. Não existe várias ideias. Não existe vários tipos de fé. O que existe é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, porque Ele é a verdade que nos leva a Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Criador e que sustenta todas as coisas. Mas agora Jesus parece que está sendo mais ousado ainda, porque Jesus está dizendo: eu sou a vida. Na história conhecida, nenhum dos grandes personagens disse isso. A gente teve gente, assim, muito importante no mundo. Por exemplo, se a gente pegar o budismo vai ensinar que o grande problema do ser humano é que o ser humano busca o prazer. E quando ele busca o prazer, ele necessariamente sofre, porque a busca do prazer leva ao sofrimento. Para ele não sofrer, ele tem que amortecer o seu prazer e os seus sentimentos. E para isso existem 8 caminhos, que é o caminho óctuplo, que você chega no nirvana, e você se torna um iluminado, um Buda. Mas esse Buda jamais disse assim: eu sou o caminho. O Maomé também foi um grande líder religioso. Ele talvez foi a pessoa que mais impactou o nosso mundo depois de Jesus Cristo. Hoje, quase 1,5 bilhão de pessoas são muçulmanas no mundo. O Maomé foi um grande líder militar, ele conquistou grande parte da África, regiões da Ásia, e por muito pouco ele não foi mais adiante. Mas o Maomé, ele dizia, tem um Alcorão, tem o apoio dos outros escritos dos sábios da religião muçulmana. Mas jamais Maomé falou assim: olha, eu sou o caminho. Você vai olhar para Napoleão, você vai olhar até para o maluco do Hitler, você vai olhar para um monte de gente na história, mas eles, por mais que eles fossem arrogantes, prepotentes, eles jamais disseram assim: gente, eu sou a vida. Mas Jesus diz. E a pergunta para você que tem uma mente pensante é: mas Jesus diz, e como é que Jesus prova que Ele é a vida? A Bíblia Sagrada, através de Marcos, vai nos falar assim: olha, Jesus não só diz, Ele mostra que Ele é. E Marcos conta um dos episódios em que Jesus está caminhando e Ele vai curando cegos, os paralíticos vão ficando de pé, as pessoas com espíritos imundos são libertas, e as pessoas vão se acumulando perto de Jesus, e as multidões vão aumentando. E aí chega uma informação para Jesus: Jesus, tem o chefe da sinagoga judaica, quer falar com você. Mas tinha muita gente, e Jesus fala: espera aí que a gente já vai falar com ele. O nome dele é Jairo. E Jesus está andando, aí uma mulher doente, com hemorragia, já tinha gasto o seu dinheiro em muitos médicos famosos. Se fosse no Brasil, ela tinha ido no Sírio-Libanês, no Einstein, gastado tudo, e não deu jeito. Ela toca em Jesus, e miraculosamente ela é curada, ela sente, aconteceu no corpo dela, e ela percebe que ela está diante de alguém absolutamente diferente. Ele de fato é a vida. Mas não é só isso, porque essa história, ela entra no meio de outra história, a história da filha do chefe da sinagoga chamada Jairo. E enquanto o homem está falando assim: Jesus, se você tocar na minha filha, ela vai ser curada. Só que Jesus está atendendo um monte de gente, está atendendo a mulher que está tendo uma hemorragia.
E quando ele está fazendo tudo isso, chega a informação: Jesus, não precisa mais ir na casa do Jairo, não. Porque a filha dele, de 12 anos aproximadamente, acabou de morrer. Chegou a informação aqui. Aí esse Jesus, que é a vida, ele olha para as pessoas, olha para os circunstantes e diz assim: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E Jesus fala: vamos lá na casa do Jairo. Ele começa a caminhar para cá, para lá, e o pessoal fala: Jesus, não perde mais tempo, tem um monte de gente precisando de você, a menina já morreu, a gente já está preparando o funeral, já está o pessoal da funerária lá, já está todo mundo, não se preocupa mais com isso não. Mas Jesus continua. É a certeza de que Ele é a vida está com Ele, Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte, Ele tem certeza que Ele está debaixo da obediência da palavra do Pai, então Ele vai sem medo da morte. Ele entra na casa, Ele chama os pais da menina, chama os 3 discípulos, e Ele dá uma ordem, para que a morte saia, e para que a vida chega, e a menina se coloca de pé. Ele falou: dá um lanchinho para essa menina, que a vida já está com ela de novo. Esse é Jesus Cristo. Ele não só fala, Ele faz, Ele age, Ele é o dono da vida, Ele chama a existência o que não existe. Então Ele diz assim: eu sou a vida. E Marcos vai mostrar que Jesus Cristo, Ele tem poder sobre todas as dimensões da vida. Ele tem poder sobre as enfermidades. Ele toca o olho de alguém e alguém é curado. Ele tem autoridade sobre o mundo espiritual. Ele manda um demônio sair de uma pessoa, ele sai mesmo. Ele tem poder sobre a criação e a natureza. Ele dá uma ordem para o vento e o vento para. Mas agora eles estão assustados porque Jesus também tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele dá ordem para a morte. Ele levanta as pessoas à vida de novo. Quem é esse Jesus? Eu sou a vida. Aí a gente perguntaria para Jesus assim: mas o que significa a vida, Jesus? Aí ele vai dizer assim: eu vou explicar para vocês. Quem quiser salvar a própria vida, vai acabar perdendo ela. Mas quem perder ou gastar a sua vida pela minha causa, tem uma causa, e a causa é o reino de Deus. Quem gastar a sua vida na minha causa e na minha mensagem, que é o Evangelho, as boas novas, esse de fato vai descobrir o que é a vida e vai ganhá-la. Essas declarações de Jesus têm palavras de transação comercial: ganhar, perder, ganhar a vida, perder a vida. Como é que se ganha a vida? Como é que se perde a vida tentando ganhar a vida? Aí a gente vai olhar para o Evangelho de Marcos e a gente vai ver algumas conclusões que essa palavra poderosa traz para a gente. O que não é a vida? Ou seja, para explicar quem é Jesus, que diz ser a vida, Marcos vai explicar para a gente primeiro quem não é, ou o que não é a vida. E veja, a primeira informação bíblica que nós temos é que a vida, ela não se limita à dimensão biológica, ou seja, ao seu corpo. E essa é uma informação muito importante para nós. Eu e você não somos um apanhado de células, uma série de reações químicas. Eu e você não somos apenas um corpo biológico. E a prova disso é que a Bíblia vai dizer que nós fomos feitos à imagem de Deus. Por exemplo, você tem um DNA que é único. Você tem uma impressão digital que também é única. O seu rosto, você pode gostar dele ou não gostar dele, mas ele é único também. Há uma série de coisas que nos identificam. Por exemplo, a sua personalidade. Mesmo que você seja gêmeos, univitelino, você é diferente do outro.
Você tem uma personalidade singular, específica. E por que isso? Porque a Bíblia vai dizer que a vida, ela é muito mais do que a biologia. Por exemplo, nós somos diferentes do que as coisas que compõem o reino animal e o outro reino que se chama? Reino animal, reino vegetal e o reino mineral. Olha só, vocês estão lembrando da 4ª série, não é isso? Você já pensou você chegar para uma pedra e falar assim, você não está gostando muito da pedra e fala assim, pedra, você não tem vergonha na cara e ela ficar corado? Não faz sentido isso. Por quê? Porque nós somos diferentes nessa parte da criação do reino mineral. Você pega uma plantinha e chega nela e fala assim, plantinha, como você é linda. E você passa a mão nela, você admira ela. Aí você fala assim, e você não fala nada não, a plantinha nem tchum para você. Por quê? Porque é reino vegetal. Agora nós seres humanos, nós reagimos. Nós temos sinais do próprio Deus. Nós criamos coisas. Nós fazemos arte. Nós nos chateamos. Nós fazemos coisas belas, mas também nós fazemos coisas feias. Mas nós reagimos à vida. E o que o Marcos está ensinando para a gente é que a vida é muito mais do que um corpo. Agora, isso é muito interessante porque a gente aprende aqui que muita gente está vivendo hoje em função do seu corpo. É verdade ou não é? O que são programas como Big Brother Brasil? É mostrar que o ser humano tem corpo e normalmente não tem nada na cabeça. Eu diria que é o estilo de vida camarão. Sabe por quê? Lembra de um camarão? O camarão, ele tem um corpinho e tem um cabeção. Mas quando você vai comer o camarão, o que você faz? Arranca a cabeça, por quê? Não tem nada lá dentro. Isso é um estilo de vida. As pessoas têm até corpo, mas tem uma cabeça que não tem nada lá dentro, então não usa. E Marcos vai dizer, a sua vida é muito mais que isso, porque esse corpo, ele vai começar a se deteriorar. Lei da gravidade, vai começar a cair alguma coisa. Vai mesmo. Vai passar isso. Então você precisa ser alguém além do seu corpo. Você precisa ser um ser integral. E Marcos vai nos lembrar. Ele vai lembrar também que a vida, ela não se define na busca doentia por reconhecimento. Tem gente que está fazendo da sua vida uma busca frenética por ser reconhecido ou ganhar alguma fama. O problema é que quem entra por esse caminho vai necessariamente se frustrar. Porque veja, uma pessoa que está buscando ser reconhecida o tempo inteiro, ela não vai viver em função da sua própria vida. Ela vai viver em função do que os outros acham dela. É verdade ou não é? O tempo inteiro. E aí vai acontecer uma crise. É aquilo que a gente chamaria de reputação. A pessoa vai fazer uma coisa e fala assim, mas que alguém vai achar? O que o outro vai achar? Que não sei quem vai achar. Olha, eu vou vestir esse vestido aqui, mas o que não sei quem vai ver? O que será que o outro vai falar? Olha, eu vou fazer tal coisa, mais. Então ele está sempre, a vida dele não é controlada por ele, é pelos outros, é pelo que os outros acham. O nome disso é reputação. Está sempre preocupado com a reputação, ou seja, o que os outros acham de mim. Mas o Marcos vai dizer que a vida, ou vai ensinar, que a nossa vida está muito além disso. Quem viver assim vai estar sempre numa crise. Alguém não me elogiou, alguém não me reconheceu, alguém não me notou. Então ela não tem uma alegria interna, a alegria dela depende sempre do que alguém vai dizer. Mas o Marcos vai nos ensinar que Jesus, por exemplo, não era assim. Jesus tinha uma alegria interna. Porque Jesus não estava preocupado com a reputação dele. Jesus cuidava do seu caráter.
E o Espírito de Deus estava sempre santificando esse caráter. Pastor, o que é caráter? É aquilo que você é quando ninguém está vendo. O que é reputação? É aquilo que você acha que os outros acham de você. Que é caráter? É aquilo que você é de verdade. É aquilo que você é, inclusive, quando você levanta da cama e não escovou o dente, não penteou o cabelo e... Não, eu vou parar por aí. É você. É você. Isso se você não dormiu com a camiseta da última campanha eleitoral que tem um buraco assim. Isso é quem você é. Isso é quem você é. E o Marcos vai ensinar assim: se você ficar preocupado com a sua reputação, você sempre vai ser uma pessoa ansiosa e infeliz. Porque a opinião dos outros é que vai dirigir a sua vida. Aí deixa eu dizer uma coisa para você. Aí vem Jesus e diz assim: se você quiser me seguir, você não vai poder se preocupar com os outros falam. Porque o meu Pai que está nos céus, Ele não está preocupado com a sua produtividade. O que você faz, o quanto você impressiona as pessoas. O meu Pai que está no céu está preocupado com a sua fidelidade. Você está usando a sua vida para aquilo que Deus chamou você para fazer. Amém, gente? Mas Marcos não para por aí. Ele fala: a vida está além da biologia, do corpo. A vida está além da busca por reconhecimento. Mas ele vai mostrar para a gente que a vida também não pode ser uma corrida desesperada pelo poder. Gente que orienta a sua vida para tentar ser o mais influente possível, ter o mais poder possível, concentrar o mais poder possível, poder dar ordem nas pessoas, poder mandar nas pessoas. E se você está pensando em Brasília, você está certo, mas não é só isso. Por que que as pessoas, ou a maioria delas, estão em Brasília, sendo parlamentares? Alguns deles já são muito ricos, alguns deles são até bilionários, mas o que eles querem? Poder, influência. Querem marcar o seu nome na história, querem construir uma torre de Babel e lá em cima colocar uma placa bem grande. O problema é que essa placa bem grande, às vezes vai entrar na história assim como o maior corrupto dessa cidade. E Jesus ensina: aqueles que levam essa vida buscando desesperadamente o poder, vão também se entranhar todo. Por quê? Porque o poder corrompe. O poder excessivo corrompe. Tem uma frase que as pessoas dizem que denota a seguinte revelação: quer conhecer uma pessoa, dê o que a ela. Eu não sei se você já experimentou, eu já experimentei isso. Você trabalha numa empresa, um colega, junto, e todo mundo se conversa, tem uma ideia legal, mas aí um dos colegas se transforma em chefe. Todo dia você dá bom dia, todo dia você brinca, todo dia, mas aí alguém tornou chefe. Aí chega no outro dia de manhã, você fala: e aí, bom dia. O sujeito passa, senta na mesa dele. Aí você vai entrar na porta, lá pela porta, fala assim: eu queria falar um negócio. Não, tem que marcar a agenda com a secretária, por favor. Poder. Relações de poder na família. Há mulheres que têm muito poder exageradamente. Há homens que têm muito poder. Às vezes o poder tem como base o dinheiro. Às vezes tem como base a influência. Às vezes o poder tem como base tornar o outro refém de alguma coisa. E o poder corrompe. A Bíblia vai ensinar, por exemplo, que os filhos de Adão não lidam bem com o poder. Onde tem poder em excesso, algo de ruim vai acontecer. O poder precisa sempre estar
debaixo de uma prestação de contas. O poder está aqui e tem que haver uma prestação de contas para alguém. Por que é que as pessoas que lidam com poder acabam se autodestruindo e destruindo os outros? Porque não tem a quem prestar contas. Por que que no nosso país tem tanta corrupção? Porque os governantes quase não prestam contas. Por que que acontece muita traição entre casamentos hoje? Porque marido não presta conta para a mulher e a mulher não presta conta para o marido. A corrupção do poder vai entrar aí. Por que que há tanto problema entre pai e filho? Porque filho não presta mais conta para o pai. Onde você vai, menino? Ah, velho, fica aí que eu estou saindo. Essas relações de poder vão corroendo o ser humano. E tem gente organizando a sua vida assim. É como se Jesus olhasse para a gente e falasse assim: você está em alguma cadeia de poder? Preste contas a alguém. Quer a prova disso? Até no meio evangélico. É só olhar para igrejas que se organizam em torno de um homem só. Igrejas que têm um dono, que tem um papa, que tem alguma coisa que vocês queiram chamar. Se esse homem comete um pecado, o que acontece com a igreja? Acaba. Acaba. Porque ser humano não sabe lidar com o poder. Se você está numa cadeia de poder, você é mãe, você é pai, você é professor, você é pastor, você é político, você é irmão mais velho, preste conta a alguém. A hora que você se sentir tentado por uma coisa, corra para alguém. Corra para um amigo mais próximo, corra para um pastor, corra para um psicólogo, corra para alguém e fala assim: olha, eu preciso de socorro, que eu estou no limite de uma tentação de usar o meu poder, e eu não quero fazer isso, porque eu sou de Deus, e eu quero me livrar disso, e o Espírito de Deus vai guardar você. Marcos continua dizendo, ensinando a gente: a vida também não se resume ao que o dinheiro pode comprar. E a primeira informação bíblica é que o dinheiro não é neutro. O dinheiro tem lado. O dinheiro é uma divindade. O dinheiro exige adoração. Eu já falei para vocês aqui, eu só vou repetir para você se lembrar. Se você está passando aqui nesse palco e tem um copinho plástico, é possível que você passe direto. Mas, se estiver passando aqui e tiver uma nota verdinha de 100zão, o que você faz? Não é neutro. Não é neutro. Ele faz você olhar para ele. Quer ver como o dinheiro não é neutro? Você está aí numa vida difícil, numa pindaíba, carnê da Casas Bahia vencido, aquele rolo todo, mas você melhora, você tem uma promoção e fica bem, ganha o dinheiro de uma comissão alta, aí você compra um carro, e aí você não tinha o carro, né? E agora você compra o carro, aí você coloca o carro na garagem e você fica numa adoração aquele carro. Aí o bebê se aproxima do carro, você fala: sai daí, bebê. Cuidado que o carro acabei de comprar. O cachorrinho vai lá fazer xixi, você gruda nele e tira. Por quê? Porque ele exerce controle sobre você. Aí você melhora mais um pouquinho, compra uma casinha. Lá aonde? Sei lá. Eu não posso colocar nome aqui conhecido, né? Então, sei lá, o nome lá em Campos do Jordão, por exemplo. Já pensou? Aí você está no final de semana aqui na igreja, você serve no ministério, você tem que visitar alguém, você tem que ir para Piacá, você tem que ir para um monte de lugar, mas agora você tem a casa. Isso vai passar pela sua cabeça ou não vai? O dinheiro exerce influência. Ele dá direção para a vida. Ele fala como você vai usar o tempo. Fala como você vai usar suas folgas. Ele diz como você vai tratar os outros. E o dinheiro, ele vai ganhando uma importância tão grande que ele faz você pensar que pode comprar tudo.
E aí você, para estar bem, você compra uma coisa, compra outra coisa. Daqui a pouco nada enche o seu coração, você vai comprando coisa, daqui a pouco você está comprando gente. Está comprando amizade. Está comprando, não posso falar isso aqui no púlpito, como é que eu diria? Baba-ovo, pode? Está comprando gente que só fala amém para você. Gente que não chama a sua atenção. Porque o dinheiro, ele exige isso, ele exige adoração. Eu vi uma frase hoje, enquanto eu estava preparando essa mensagem, que eu fiquei muito impressionado. Que dizia assim: rico não é aquele que pode comprar tudo o que quer. Rico é aquele que não sente falta de nada que não seja essencial. Captou aí? Não é a capacidade que você tem de comprar que faz você rico. É a capacidade de não ser enganado pelas coisas. E aí eu lembrei das palavras de Jesus. Onde está o seu coração, aí está o teu tesouro. Aí vem Jesus e diz assim: você quer salvar a sua vida? Você quer não perder a sua vida? Aí ele vai falar assim: eu vou explicar o que é a vida, conforme o meu conceito, eu que sou a própria vida. E Jesus vem e diz assim: a vida é mais que comer, beber e vestir. Não que isso não seja vida, mas é mais do que isso. A vida não é uma busca frenética por reconhecimento. Até porque Deus já reconheceu você. Você já é filho de Deus, a menos que você não creia nisso. A vida também não é uma corrida pelo poder, porque o poder corrompe. A vida é aquilo que, se você insistir a agarrar-se a você mesmo, se você recusar abrir mão de si mesmo, e se você determinar viver por você mesmo, você vai se perder. Você vai caminhar para um caminho de morte e fugir do caminho da vida. Você quer ver a prova disso? Tem muita gente que construiu algumas coisas na vida, mas perderam outras mais valiosas. Tem gente que se tornou bem-sucedido financeiramente, mas perdeu todos os amigos sinceros. Porque aqueles que estão do lado dele só estão por interesse. Se ele perdeu o dinheiro, não tem mais amigos. Tem gente que se tornou famoso no mundo que a gente conhece, mas perdeu a saúde. Tem fama, mas não tem mais saúde. Tem gente que ganhou muitas coisas de reconhecimento no mundo, vivendo uma vida intensa em outras coisas, intensa no trabalho, intenso no engajamento no mundo, mas acabou perdendo o amor dos filhos e da família. É isso que Jesus está dizendo. Alguém pode ganhar o mundo, mas perder a sua alma. E se você notar bem, há muita gente ao seu redor que são os chamados desalmados do século 21. Gente que não é capaz mais de ter compaixão, não é capaz mais de ter misericórdia, não é capaz mais de ter sentimentos, gente que não é capaz mais de ter alegria, gente que só é capaz de ter ansiedade, gente que só é capaz de estar numa vida assim o tempo inteiro. E Jesus está dizendo: não entre por esse caminho, porque esse caminho é de morte. Quem quiser me seguir, e aqui vem a bomba atômica, negue-se a si mesmo. Isso é absolutamente contra a cultura do tempo que nós vivemos. O tempo que nós vivemos vai dizer assim: você quer se dar bem? Você tem que ser autoafirmativo. Você tem que firmar a sua personalidade. A psicologia vai dizer isso. Escolas de psicologia, por exemplo, institucional, vai dizer isso. Você quer se dar bem numa entrevista?
Seja autoafirmativo. Você quer se dar bem? Você tem que colocar o seu pé e fincar lá. Você tem que mostrar quem é você. Aí vem Jesus e fala assim: o caminho para a vida não é o da autoafirmação, é o da autonegação. Quem quiser me seguir, quem quiser descobrir o que é a vida, tem que começar por uma coisa. Qual é a coisa? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esses tempos atrás eu vi um pastor muito querido, o pastor Carlinhos Queiroz, pregando sobre esse tema. Ele disse assim: tem muita gente dizendo no Brasil que estão vendendo o evangelho. Aí ele fala assim: eu não concordo com isso, porque é impossível vender o evangelho. Se for evangelho mesmo, não dá para vender. Porque quem é louco de comprar um evangelho que diz assim: você quer se dar bem? Morra. Você quer ficar rico? Divida tudo. Você quer ser abençoado? Se reparta. Quem é que quer comprar isso? Então, se é evangelho de Jesus, não dá para ser vendido. Se está sendo vendido, então é outra coisa. Então é um engano. Então é uma caricatura de evangelho. Então é outra coisa. Mas o chamado de Jesus é um chamado para você negar a si mesmo. Porque se você não negar a si mesmo, a consequência é essa: que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Eu acho que Jesus estava sendo irônico aqui quando ele diz isso. Porque eu consigo ver duas consequências nessa fala de Jesus. Ele diz assim: que adianta você ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? A primeira questão é que Jesus sabe que ninguém consegue ganhar o mundo inteiro. O Napoleão conseguiu? O Hitler conseguiu? O Gengis Khan conseguiu? Ninguém conseguiu na história. É como Jesus estivesse falando ironicamente para a gente: olha, você está tão perdido que você está tentando ganhar o mundo inteiro. Você não vai conseguir porque ninguém conseguiu. A segunda parte da fala de Jesus é: mesmo que isso acontecesse, você não ia se dar por satisfeito. A sua alma ia morrer. Você não ia descobrir o que é a vida de verdade. Então as palavras de Jesus, elas chegam para nós com uma ironia santa. É como se ele perguntasse para a gente assim: o que vocês estão fazendo com a sua vida? Vocês estão tentando ganhar o mundo? Ninguém conseguiu até agora. Quer tentar? Mas mesmo que você conseguisse, isso ia deixar um buraco no seu coração num formato. Aí vem o Blaise Pascal, um cientista cristão que a gente conhece, todos vocês conhecem, e diz assim: o ser humano tem um buraco dentro de si no formato de Deus. Enquanto Deus não preencher esse formato, o homem jamais será feliz. Não é lindo isso? Não é fantástico isso? Jesus caminha nos ensinando, e eu já vou partindo aqui para o final da minha mensagem. E eu começo a refletir para aplicações para a nossa vida hoje. Qual é o evangelho que nós estamos procurando? Qual é a mensagem religiosa que nós estamos buscando? Que tipo de conforto espiritual nós estamos querendo? Porque conforme Jesus, se uma religião ou um tipo de evangelho se encaixa perfeitamente no seu estilo de vida, esse evangelho é falso. Essa religião é falsa. Se você encontrar alguma experiência religiosa em que você não precisa mudar em nada, em que você acha que está tudo certo agora, em que tudo está no lugar certo, isso não é evangelho com certeza. Porque o evangelho de Jesus tem uma mensagem central: negue a você mesmo. Olhe onde você está com erros. Olhe onde você está com essa alma suja. Olhe onde você tem um problema central. E deixe que o Espírito de Deus produza transformações em você. Amém, gente? As mensagens que preguei aqui nos domingos anteriores, eu disse que Jesus Cristo é a resposta para as grandes dúvidas da humanidade.
Eu disse a vocês que os 3 grandes pensadores gregos maiores, eles falaram sobre esse tema. Por exemplo, Sócrates, ele escreveu e pensou sobre o que é o caminho para a vida. Aí vem Jesus e fala assim: Sócrates, eu sou o caminho. Mas aí vem o Platão depois do Sócrates e diz assim: não, a minha preocupação é a verdade. O que é a verdade no mundo como nós? Aí vem Jesus Cristo e diz: Platão, eu sou a verdade. Mas olha que curioso, aí vem depois deles o terceiro filósofo chamado Aristóteles. E o Aristóteles, a grande preocupação do Aristóteles era sobre o que é a vida. E o Aristóteles, ele compôs uma ideia sobre a vida muito interessante. Ele falou que a existência humana é baseada em 4 causas. Essas causas, elas são crescentes. E ele deu um exemplo muito interessante, ele chamou de algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, ele pegou uma barra de ferro e mostrou para as pessoas e falou assim: ó, vocês estão vendo isso aqui? O que é isso? Um ferro. Uma barra de ferro qualquer. Então ele vai dizer assim: então, isso aqui é a causa material da vida. É a primeira causa. Mas ele falou: esse ferro não serve para nada. Esse ferro só tem alguma utilidade se ele servir a uma segunda causa. Aí ele vai dizer assim: ok, então vamos fazer uma faca de ferro. Aí ele vai dizer: então agora nós temos uma segunda causa, que é a causa formal. A barra de ferro só faz sentido se ela tiver uma utilidade, ou seja, fazer uma faca de ferro. Aí ele falou: mas a vida não para aí. Nós temos uma terceira causa, que ele chamou aqui de causa eficiente. Ele vai dizer assim: não, a faca não vai se fazer sozinho. Ela precisa das mãos de um ferreiro para lidar com ela e fazer uma faca. Então é a terceira causa da vida. Mas agora olha que interessante, ele chega na quarta causa da vida, e ele vai dizer assim: não adianta apenas ter o ferro, ter a ideia de uma faca, e até um ferreiro que faça a faca. Porque o grande objetivo da existência da faca é cortar alguma coisa. Então no final da história, o que ele está dizendo? A vida, ela não se resume ao que você é, o formato que você tem, as instituições que trabalharam para deixar você quem você é. Mas é o objetivo da vida. Os gregos chamavam isso de telos. Eles diziam assim: uma coisa vale de acordo com o objetivo dela. Por exemplo, se eu tenho uma faca, qual é o objetivo da faca? Cortar. Se a faca não corta, tem telos nenhum. Um jogador de futebol, por exemplo, tem que jogar igual quem? O Neymar. Mas se jogar igual quem? Não vou falar o nome não. Os pernas de pau do Corinthians? Não vai adiantar. Calma aí. Já pensou se ele jogar igual o perna de pau do São Paulo? Aí que não tem telos nenhum mesmo. Então a questão não é o que você é, o que você tem, quanto você tem, como as pessoas te acham. A questão é: qual é a direção e objetivo da sua vida? Para que você foi criado? Isso é vida. Isso é o sentimento que deve levar a gente a fazer o que a gente realmente precisa fazer. Aí vem Jesus de Nazaré, olha para Aristóteles, eu estou imaginando uma conversa entre Jesus e Aristóteles, e fala assim: Aristóteles, eu falei para o Sócrates que eu era o caminho. Eu falei para o Platão que eu era a verdade. Agora eu tenho uma boa notícia para você, Aristóteles. Eu também sou a vida. E o que você está chamando de telos, o objetivo da vida, eu estou chamando de viver a vida para a glória de Deus. Esse é o telos da vida. Todos aqueles que viver para a glória de Deus vão ter alcançado a vida de verdade. E todos aqueles que não viverem para a glória de Deus serão como uma faca cega que não corta mais nada. Aí vem Jesus de Nazaré, e aqui eu termino essa mensagem e diz assim: olha para mim e para você, que está preocupado com amanhã, com a empresa de amanhã,
com o Brasil de amanhã, com os políticos de amanhã, com os da Lava Jato de amanhã, com a Petrobras de amanhã, com os problemas nas igrejas de amanhã, e diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. E se você ainda está com o coração desesperado e fala assim: pastor, eu acho que já foi, o meu casamento já foi, minha família já foi para o buraco, esse país já foi para o buraco. Aí vem Jesus de Nazaré e diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que precisa ser ressuscitado na sua vida? O seu ânimo, a sua saúde, a sua vontade de servir a Deus. O que precisa ser ressuscitado em você é a sua fé, é a sua confiança num Deus que controla todas as coisas. Seja lá o que for, Jesus Cristo diz: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crê em mim, tudo que tiver morto vai ressuscitar para a glória de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.